respeito da comunicação animal, não há dúvida que ela existe. Seja ela entre a mesma espécie diferente para comunicar N coisas. Ou até mesmo nós com nossos pets aí, nossos cachorros, gatos, tartarugas, tanto faz aí. Agora, até que ponto isso se assemelha à linguagem humana? Curioso, né? Eu vou te adiantar uma coisa. Nesse vídeo eu não vou pegar como base nem os cachorros, nem os primatas, nem os anfíbios, as baleias. E a comunicação é muito complexa também, tá certo? Sobre as abelhas. E isso daí é algo que não é gramatical, mas a comunicação dela é cheia de significado. E o significado vai além da gramática. Salve, meus queridos. Bora lá. Hoje nós iremos falar sobre a linguagem humana e a comunicação animal. Este vídeo será dividido em 3 partes. A primeira, eu vou apresentar a linguagem das abelhas. A segunda parte do vídeo, eu irei falar as semelhanças que ela tem com a nossa linguagem. E a terceira, as diferenças e se isso de fato é uma linguagem que se assemelha à nossa ou não. Vamos lá. Quando a gente pensa em comunicação animal, tudo é comunicável. Quando o animal ele demarca ali, o cachorro ele, demarca o poste ali, ele tá marcando o seu território. A comunicação entre cães e motoqueiros aí, ela é ferrenha, é diária, né? O cachorro tá mostrando quem que é o dono do território ali. Quando um animal ruge, um leão, por exemplo, ele ruge, ele tá mostrando o quê? Quem é o dono do pedaço, ele tá marcando o seu território. Ó, você tá no meu território, sai fora. E isso aí mostra para outros animais que ele é o dono. E isso causa medo nesses animais. Mas o rugido de um leão não significa absolutamente nada para uma lagartixa, tá certo? Para uma lagartixa, o canto do bem-te-vi, sim. Aí ela fica em choque. Aí é diferenciado. Então existem comunicações para tipos e tipos de animais. Vamos começar por aí. E para tipos e tipos de situações, você consegue perceber claramente que o animal ele demonstra estar feliz. Vamos pegar o caso do cachorro. Ele demonstra estar feliz, ele demonstra estar triste, ele demonstra com saudade. Você, se tem um gato, você chacoalha lá a ração, ele sabe que aquilo dali significa comida. Então existem sim comunicação entre espécies e espécies. Mas eu vou pegar a abelha. Por quê? A abelha ela vive em sociedade e a comunicação dela é muito diferente do que você pode pensar. Bora lá, sem mais delongas. Primeiramente, um pesquisador, professor de zoologia da Universidade de Munique chamado Carl von Frisch, ele começou a fazer estudos com abelhas. Esse estudo durou mais de 30 anos. Olha só, como consistiu o estudo? Vamos começar aqui, o vídeo, a parte top começa aqui agora. Ele pegava uma solução açucarada e essa solução era servida como uma armadilha. Aí vinha a abelha inocente, ia lá, sentava ali, pegava, nossa, isso aqui dá pra serrar, né? Aí ela levava isso daí pra colmeia. Só que antes dela levar, como era uma armadilha, ele fazia o quê? Ele marcava essa abelha, colocava uma marca nela, uma tintinha ali nela ali, pra ele saber quem era a abelha em questão que ele estaria de olho. Esta abelha voltava pra colmeia. Essa colmeia, óbvio, naquela fechada ele tinha que ver o que estava acontecendo ali. Quando essa abelha chegava, ela fazia uma dancinha. Sim, lembra do vídeo de língua e linguagem que eu falei pra vocês? Então, tem a linguagem que ela não é verbal. Essa comunicação é não verbal. Então ela fazia uma dança. Essa é a forma de comunicação das abelhas, é por dança. O von Frisch, o Carl von Frisch, ele percebeu o quê? Que a abelha ela só comunicava basicamente com 2 movimentos primordiais. Quais são eles? O primeiro deles era ela fazia uns círculos. Esses círculos, quando ela completava, um era da direita para a esquerda, o outro era da esquerda para a direita. E aí ela fazia uma espécie de 8. No meio desse 8, ela fazia outro movimento, que é como um hula-hula, ali que ela fazia como se fosse uma dancinha do ventre, né? Ela dava umas tremidinhas assim, né? Ali no meio do círculo, ela fazia o círculo, no meio do círculo baixava o mar de Parkinson ali na abelha. E aí ela dava uma tremidinha ali. E aí, a priori, ele achou que era relacionado ao tipo de alimento. Cada movimento desse é o tipo de alimento, que depois mostrou-se que não era isso. Mas, quando a abelha, ela chegava na colmeia, as demais abelhas já, opa, tem fofoca nova aí, vamos saber qual que é. As abelhas se aproximavam dela. Se ela estava carregando pólen, as outras abelhas chegavam com as anteninhas ali, tirava ali o pólen,
dava uma cheirada ali, degustava o negócio, e aí falava, então ela já sabia a origem do alimento. Se era um néctar, se era um alimento líquido, essa abelha simplesmente regurgitava, vomitava ali o negócio, e as outras abelhas iam lá, levemente ácido, mas é agradável. E aí ela começava a fazer a dança para essas abelhas. E essa dança consistia em fazer esses ciclos, certo? Que se assemelhavam ao 8, e ela dava essa tremidinha aí, essa dança do ventre que ela fazia. Olha que curioso. Quando a abelha fazia essa dança, as demais ficavam ali prestando atenção no que ela estava fazendo. Quando a abelha terminava de fazer essa dança, ela dava um número X de voltas, ela dava um número de tremidas ali, e ela também angulava esse 8, entre aspas. Ela angulava isso daí. Por quê? Ela achou quando ela fazia essa dança, esse ângulo estava totalmente direcionado ao local do alimento. Olha que complexidade. Ela ela se comunicava. A informação consistia em quê? O achado, que é o alimento, e aí ela demonstrava de um raio de 100 metros a 6 quilômetros de distância. Então ela mostrava com essa comunicação dela. Ela dizia o alimento, o raio, no caso, onde o alimento estava, com a direção, ela mostrava qual era o tipo de alimento, a direção e a distância. Olha que complexo. Estamos falando de um animal desse tamanho. Cara, 6 quilômetros é muita coisa. Imagina só pegar uma referência do centro de São Paulo. Imagina que você está no Marco Zero de São Paulo, Praça da Sé. Se eu falasse pra você, olha, eu gostaria que você achasse a loja tal na República. Cara, da Sé pra República não dá nem 2 quilômetros. No mar dá 2 quilômetros, vamos colocar assim. Já é muita coisa. Agora imagina pra uma abelha achar, sei lá, uma flor. Achar ali um grupo de flores, que seja, tanto faz. Então eu estou dizendo, isso é muito interessante, muito complexo. É interessante também você pensar, por isso que eu falei das abelhas, elas vivem em sociedade de maneira tal que um urso ou qualquer alguém pode ir lá e abrir essa colmeia. E elas têm uma forma de comunicação tipo, perigo. Então elas interpretam, elas sabem interpretar esses signos linguísticos. Nós temos aí o livro de Benveniste, um pesquisador linguístico, chamado Problemas de Linguística Geral. Ali você vai encontrar toda essa história ali também, né? Caso até aqui você não tenha se atentado a isso, o que eu tô querendo dizer para você? A abelha, ela levou o alimento, mas isso não basta para as demais. Elas não estão farejando o alimento. Pense em cães de caça. Você coloca algo no focinho do cachorro, ele sabe que ele deve farejar aquilo, ele está buscando aquilo. A abelha não. Ela viu a situação, ela levou a situação e ela conseguiu interpretar por signos linguísticos aquilo dali que ela viu. Cada movimento que ela fez, cada dança daquela representa algo do mundo real. Pensa, ela guardou tudo aquilo na memória. Quanto tempo que ela não levou viajando, sei lá, 6 quilômetros para chegar até a colmeia e passar a exata mensagem. E aliás, quando isso acontece, as outras abelhas, elas ficam atônitas. Aí um outro grupo de abelhas, uma ou mais abelhas, 2 abelhas, elas pegam e vão até o local exato onde ela achou o alimento. Aí essas retornam e elas repetem o ciclo. Elas fazem a mesma dancinha. Aí isso daí vai virando uma bola de neve. Pensa no quão complexo não é isso. E as abelhas, olha que interessante, cada uma dessas abelhas presentes nessa sociedade, elas sabem e conhecem esses signos que elas estão vendo, que essa abelha em questão está transmitindo para elas. Ela viu uma realidade e está transmitindo esses signos. Isso é muito complexo, cara. Isso daí é muito interessante mesmo. Isso mostra que nós estamos diante de algo que realmente aproxima-se até certo ponto da nossa linguagem. Mas isso daí se assemelha de fato à linguagem humana? Vamos ver aqui agora alguns pontos que mostram que a linguagem humana, ela é tão complexa, mas tão complexa, que nem isso por si só chega perto do que é a linguagem dos seres humanos. Bora lá. Quais são as principais diferenças entre a comunicação animal e a linguagem humana? Vamos pegar essa, que é uma linguagem complexa. Primeiro ponto, não existe nenhuma representação fonética, nenhuma. As abelhas simplesmente fazem tudo relacionado ao movimento. Esse é o primeiro ponto.
Consequentemente, nós temos um problema. Claro, existe aí a questão de as abelhas serem animais diurnos. Todavia, a comunicação delas, elas necessitam de ver, ponto. Coisa que a fala, não, você consegue falar no escuro e a outra pessoa vai escutar tranquilamente. E aí, claro, você pode estar pensando, mas e a Libras? Tudo bem, nós temos aí Libras, nós temos as línguas de sinais, só que a nossa linguagem, ela não se restringe a isso, porque nós temos aí o avanço tecnológico, nós conseguimos iluminar o ambiente para o qual nós estamos ali nos comunicando. Fica aí tranquilo, tem mais coisas, as demais são muito mais complexas. Próxima coisa aí, uma diferença crucial entre a nossa linguagem e essa linguagem que eu apresentei para vocês é a linguagem das abelhas, ela não dá uma resposta. A linguagem das abelhas, elas levam uma conduta. Quando uma abelha, ela chega, faz lá a dancinha, dá a vomitada, a outra vai lá com as antenas, né, dá uma cheirada, come aquilo dali. Isso leva a uma conduta. Qual é essa conduta? Eu vou vou lá no local de novo. E quando essa abelha vai no local e ela volta, aí ela repete o ciclo. Então olha só, as abelhas não são fofoqueiras, não existe fake news nas conversas. Porque então, olha só, como seria mais simples. Se uma abelha chegasse, eu encontrei um alimento tal em tal lugar, ela fala, a colmeia inteira vai. Ela não, ela chega, ela fala, aí vai 2, aí volta, aí ela fala pra outra, vai mais 5, mais 4, sei lá, e vai indo. Ela só consegue comunicar aquilo que ela viveu. Ela não consegue transmitir o que ela... É estranho. Aquilo que ela recebeu de mensagem. Ela não consegue replicar a mensagem. Ela só consegue produzir a mensagem. Tá vendo como é que a nossa linguagem é complexa? Então, por mais complexa que seja a linguagem das abelhas, ainda tem mais. Ela não só... Olha só. Ela não só não consegue replicar uma mensagem, como ela não consegue reformular uma mensagem. Aí é pior ainda. Então uma abelha, ela não vai conseguir contar algo para outra abelha que não seja aquilo que ela foi programada para fazer. Digamos que uma abelha operária saia, ela vai lá, aí beleza, foi lá. Aí ela chega, o que ela comunica para as demais? Alimento tal, na distância tal, direção tal. Ponto. Essa é a comunicação das abelhas. Em nenhum momento você vai ver uma abelha chegando assim para outra. Nossa, amiga, você não sabe, vou te contar um bafão. O que é, amiga? Fala, ó, bora. Sabe aquele zangão que a rainha contratou ele CLT 7x7 até o fim da vida, registrou a carteira dele ontem? Então, aquele zangão que tem fama de talarico, você não sabe onde é que eu vi. Lógico que não, eu estava aqui degustando um néctar vomitado. Como é que eu ia ter tempo pra saber disso aí? Como é que eu vou saber disso daí? Meu, ele tava ali conversando com aquela vespa que tem aquela colmeia perto da casa do João de Barra ali da esquina. Você não tá entendendo, bicho? Não, definitivamente você não vai ver isso. Até porque se você ver, eu acho que você precisa do CAPS. As abelhas, elas não conseguem reformular outras mensagens, nem a partir de uma mensagem, nem de uma experiência. É daquilo que ela viveu, daquele assunto específico, tá certo? Esse é o segundo ponto. Segundo não, acho que é quarto já. Por fim, né, para nós finalizarmos, outro ponto importantíssimo. O tipo de comunicação delas, ou é 8 ou é 80. Ou é 100%, ou é tudo ou é nada. Ou é 100% ou é 0, ou é tudo ou é nada. Uma abelha, ela tá fazendo ao 8, né? Se ela fizer um 3, já era, não tem mensagem. Se ela tá fazendo tudo, faltou uma informação, não tem mensagem. A nossa mensagem, digamos que você tá escrevendo WhatsApp e tal, faltou uma palavra, a pessoa ela pode interpretar o que é. A pessoa não ouviu uma palavra do que você falou, ela consegue interpretar o que é. Você consegue até reformular essas mensagens. A abelha não. Ou ela passa tudo, a abelha tem que ver tudo, ou não há comunicação. Gostou desse tipo de vídeo? Achou interessante? Achou informações válidas? Comenta aí embaixo aí o que você achou, porque você tá ligado que é de graça, é livre. Pra isso, meu nobre, acabou o vídeo! E fui!